Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui no canal, quero deixar aqui uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Está registrado no livro dos Salmos 91, o versículo 1, onde está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Somente aqui, queridos. Quando Davi escreve o Salmo 91, Davi escreve numa inspiração divina muito profunda. Se nós lermos o Salmo 91 de uma forma sem meditar no Salmo, nós não vamos entender na intensidade, na profundidade que esse versículo é, que esse Salmo todo é, e principalmente esse versículo. Mas se nós começarmos a meditar nele, nós vamos encontrar muitas coisas interessantes. Uma das coisas que me chamou a atenção é a primeira parte, que ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira palavra é habitar. Habitar significa morar, significa viver, significa estar naquele lugar. É uma pessoa que mora, é uma pessoa que vive ali. E o salmista está dando um conselho para nós, e falou: aquele que habita no esconderijo. Aí cabe a nós entender o que significa esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Vamos deixar bem claro aqui que o esconderijo não é a igreja. Nós estamos no meio da pandemia, e no meio dessa pandemia, se você vai lá na igreja, a igreja está fechada, você abre a igreja e entra lá. Deus não vai estar lá. Deus pode estar lá quando você põe o seu joelho no chão e começa a invocar o nome dele, né? Aí ele se faz presente. Jesus mesmo, ele disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Mas também ele se faz presente quando eu e você invocamos o nome dele onde quer que nós estejamos. Ou seja, a casa de Deus não é o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. E o que é estar na presença de Deus? Como eu posso estar na presença de Deus? Tem várias maneiras de eu estar na presença de Deus. Uma das primeiras, que é automático, já vai vir na mente da pessoa, o primeiro ponto de estar na presença de Deus é quando nós estamos em oração a Deus. Uma das coisas que faz eu estar na presença de Deus é quando eu estou em oração a Deus, meus irmãos. Veja bem, o salmista, ele disse no Salmo 145, verso 18, ele falou assim: perto está o Senhor de todo aquele que invoca. Ou seja, se você invocar o nome do Senhor, Deus se apresenta. Deus se apresenta aonde quer que nós invocar o nome dele. Aonde, irmãos, você vai encontrar um Deus como esse? Que se você invocar o nome dele, ele se apresenta para você. Ele se apresenta para você, ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Aonde você vai encontrar um Deus com símbolo de humildade como esse? Que é um ser humano, mero pecador, um errador, e não somos perfeitos, mas se nós colocar o nosso joelho no chão, invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se apresenta para nós. E isso são uma das coisas que faz nós estar na presença de Deus. Está na presença de Deus. Tiago, no Novo Testamento, também falou sobre isso. O Tiago, ele disse assim, em Tiago 4, verso 8, ele falou: chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Ah, uma coisa que eu não posso deixar escapar aqui: estar na presença de Deus é estar próximo. Alguém que está na presença de alguém é alguém que está próximo. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, é estar próximo do Deus Todo-Poderoso. E através da oração nós podemos aproximar-se dele. Quando o Tiago ali falou, Tiago 4:8, chegai vós a Deus e ele chegará até vós, ele falou: se vocês se interessar em se aproximar de Deus, Deus também é o interessado em se aproximar de você. E isto é uma forma muito importante, irmãos, de nós estarmos assim. Nós estamos assim, se aproximando de Deus, está na presença de Deus através das nossas orações. E Pedro ele vai falar assim um pouco mais, ele falou: olha, se vocês se humilhar debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, Deus vai te recompensar. Deus vai te exaltar. E qual é a recompensa de eu estar na presença de Deus? Qual é a recompensa de eu estar na presença de Deus em oração? Porque quando eu estou na presença de Deus em oração, eu estou apresentando a minha causa para Ele e mostrando para Ele o que eu mais desejo em oração. Quem lembra aqui de Ana? O capítulo de número 1, de primeiro livro de Samuel, o versículo 11 e o versículo 12. O versículo 11, ela faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passarei navalha. Olha que ela sabia o que queria. Ela falou: eu quero um filho homem. E esse filho homem vai ser um nazireu, vai ser um separado para o Senhor. Eu vou separar ele para o Senhor e vou entregar ele totalmente ao Senhor. Mas só que ela, quando você quer, você persevera naquilo que você quer. Olha, ela fala assim: demorando ela em orar perante o Senhor. Em outras traduções diz perseverando ela em oração. Ela teve uma oração convicta que fala: é isso, Deus, que eu quero. Eu quero um filho homem. E o Senhor me dá, eu vou devolver para o Senhor. Vou dar ele para o Senhor todos os dias da vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Essa era a oração. Ela estava na presença de Deus com propósito. Quando você entra na presença de Deus com propósito, aquilo que você está pedindo, Deus concede para você. No mesmo capítulo, no verso 27, está Ana. No verso 11, Ana está pedindo. No verso 12, ela está perseverando no pedido. Agora no verso 27, ela está testemunhando, irmãos, do pedido que ela fez a Deus. Ela fala assim ao verso 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que havia feito. Essa é a recompensa de estar na presença de Deus em oração. Então não perca seu tempo com outras coisas. Se dedica na oração. Mostra para Deus o que você quer de verdade.
persevera nisso. Que assim como Ana testemunhou da vitória, estava com o filho nos braços, assim você vai testemunhar da sua vitória. E o nome do Senhor, irmãos, é o que vai ser glorificado. Amém, irmãos? Esse aqui é o primeiro ponto de estar na presença de Deus. E você pode estar também, não só em oração, você pode estar também na presença de Deus através da oração. João 4:23, ele fala, Deus é espírito. E importa o que adora em espírito e em verdade. A hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus, porque são os tais que Deus procura. Quando você entra em adoração, você entra, louvado seja Deus, você entra na presença de Deus. Quando eu começo a cantar um hino na minha casa, no trabalho, lavando louça, lavando roupa, quer que seja fazendo, eu estou também na presença de Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse que aos tais que o Pai procura. Ele falou que aos tais que o Pai procura. O Pai está procurando, louvado seja Deus, o Pai está procurando os tais que adorem assim. Você lembra que começou a adorar a Deus? Adorar a Deus não é só por aquilo que você recebeu, não. Adorar a Deus no momento mais difícil da minha vida, difícil da nossa vida também, é adorar a Deus, meus irmãos. Alabassubre cantarabacalabácia. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, versículo 26, Paulo e Sila tinham sido chicoteados, estava todo machucado, estava preso, estava acorrentado, ainda tinha 16 guardas guardando ele. A Bíblia, eles tinham tudo para reclamar, para murmurar, para falar, Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou, igual muitas das vezes nós fazemos, falando que Deus não está ligando para nós. Não, que Paulo e Sila faz? Eles começam a entrar na presença de Deus em oração. E depois eles entram na presença de Deus, na adoração, e começam a louvar um hino. Irmãos, eu não sei que hino que eles cantaram, mas se fosse trazer nos dias de hoje, irmãos, nós iria logo conjecturar, já entender, irmãos, que Paulo e Silas começam a cantar, louvado seja o nome santo do Senhor, e eles começam a cantar aquele mesmo hino que um cantor ele canta: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro porque Ele dá, eu adoro porque Ele é. Onde estiver, sempre será Deus. Eu sou uma tristeza para cantar, mas para você entender, não, adora não porque Ele tem para te dar, você adora por aquilo que Ele é, digno de honra, digno de louvor, de toda adoração, porque assim nós vamos estar na presença de Deus. Você lembra? Segundo as Crônicas, capítulo 20, veio uma multidão com Josafá. Josafá entra na presença de Deus em oração. Josafá entra na presença de Deus com jejum. Josafá entra na presença de Deus, louvado seja Deus. E quando entra na presença de Deus, Deus levanta o profeta e falou que nessa peleja eles não teriam que pelejar. Quando você entra na presença de Deus, e ele falou: Deus, nós não podemos, que eles são mais fortes que nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Aí Deus dá uma estratégia no coração de Josafá. E Josafá, o que Josafá ele faz? Josafá fala assim: já sei,
como nós vamos vencer essa peleja. Já sei como nós vamos ganhar essa peleja, porque o inimigo quer que nós retrocedemos, o inimigo quer que nós desistimos, o inimigo quer que nós ficamos quietos, mas eu já sei o que eu vou fazer. Pega os levitas e começa a adorar a Deus. Alabassuribicandarábia. O verso 22, louvado seja Deus. O verso 21 e o 22, olha que Josafá ele faz. 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e a louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saía na frente do exército, dizendo: rendei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22. No verso 22 diz assim: quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, os homens de Moabe e os homens da montanha de Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Enquanto você adora, Deus confunde seus adversários. Enquanto você está cantando aí, Deus está visitando lá, Deus está trabalhando lá. E quando você chegar lá que fala: meu Deus, vai ser só Jesus na causa. Não, quando você chegar lá, Deus já trabalhou naquele coração, Deus já trabalhou naquela situação, e você vai ver com seus próprios olhos trabalhar de Deus. Olha no verso 24, o verso 24: nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jazia em terra, e nenhum tinha escapado. Entrar na presença de Deus com adoração é poderoso, meu irmão. É poderoso, minha irmã. E não é só isso, queridos. E não é só isso, você pode também estar na presença de Deus quando você toca. Quando você toca o instrumento musical, e você também, com o instrumento musical, você entra na presença de Deus. O que você toca? Eu toco guitarra. Toca guitarra, contrabaixo, saxofone, clarinete. Eu toco bateria. O que é que você tem? Qual instrumento que você toca? Usa esse instrumento que você toca e começa a usar o instrumento para louvar, para exaltar, para glorificar a Deus, porque quando você faz isso, você entra na presença do Altíssimo. E está na presença do Altíssimo, espere até demônio. Lembra de Saul? 1 Samuel 16, 23, Saul ficou endemoniado. A Bíblia diz que Davi foi enviado para lá. Quando o demônio pegava Davi, ele começava a tocar harpa. E a manifestação da glória de Deus se manifestava. E o demônio deixava Saul, e Saul se sentia mais aliviado. Então, irmãos, toca o instrumento que Deus colocou. Você está na sua casa nessa pandemia, aproveita, pega a sua guitarra, toca hinos de louvores a Deus, pega o seu baixo, pega a bateria, pega o seu sax, pega a clarinete, o violino, toca para a honra, para a glória do nome do Senhor. Que quando você pegar para tocar, Halabada sobre Candaraba Calabacere, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você lembra? No livro de 2 Reis, capítulo 3, o versículo de número 15, 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 15, que os homens estavam em aperto e foi buscar Josafá, foi buscar o rei, foi buscar o profeta Eliseu. Eliseu falou: olha, se não fosse a presença de Josafá, eu nem olhava para você. Vai correr atrás dos seus pais, os ídolos da sua mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles buscaram. E sabe que Eliseu falou? Olha que Eliseu fala no versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá,
não olharia para ti e nem te veria. Mas agora trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor e ele profetizou. Tocador de harpa, ele tocou e começou a tocar, ou seja, entrou na presença de Deus. Então não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo, meu irmão. Você é um instrumento na mão de Deus. Entra na presença de Deus, querido. Entra na presença de Deus, querido. Entra na presença de Deus através do instrumento musical que Deus te deu. Instrumento musical que Deus te deu. Aleluia. Que pode ter certeza que você vai ver o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o que Deus ele fala do instrumento que você tem. Ele fala a mesma palavra que ele falou para Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz: não despreze o dom que há em ti. Se você estava desprezando, para com isso. Volte a honrar. Usa a ferramenta que Deus te deu. Lembrando que Deus deu uma ferramenta de cajado na mão de Moisés. E foi aquela ferramenta que Moisés usou para abrir o mar vermelho e eles passarem seco pelo meio. Essa ferramenta que Deus te deu para você usar. Usa essa ferramenta, o sobrenatural vai acontecer, tudo que está fechado na sua vida vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque isso é estar na presença de Deus. E também, estar na presença de Deus é quando você está meditando na palavra do Senhor. Isso resultará em prosperidade. Fará você ser bem sucedido. No Salmo 1, você lembra do Salmo 1? O Salmo 1, versículo 2, o versículo 3. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda do escarnecedor, nem segue o conselho do ímpio. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas permanecem verdes e os seus frutos no tempo certo produzirá. E tudo que fizer prosperará. Quando você está meditando na palavra de Deus, você está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está se relacionando com as coisas de Deus. Então você está na presença de Deus quando você está meditando na presença, quando você está meditando na palavra de Deus. Foi o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não aparta a tua boca do livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. Que ela vai fazer você ser bem sucedido e fará você prosperar. É estar na presença de Deus, na meditação da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus ele falou sobre isso. Louvado seja Deus, porque nós estamos buscando a conhecer melhor o Senhor Jesus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, ele falou: examinais a escritura, porque pensai ter nela a vida eterna, e são estas, ela mesmo, que testifica de mim. Quando você está meditando na palavra, você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. E está na presença de Deus, está meditando na palavra de Deus. Então, irmãos, entra na presença de Deus. Usa esses mérito de estar na presença de Deus. Recapitulando para você não esquecer.
Quando eu estou na oração, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou louvando, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou tocando o instrumento, eu estou na presença de Deus. E quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou na presença de Deus. E por que não falar? Por que não falar? E quando eu estou reunido com os irmãos para cultuar, eu estou na presença de Deus. E isso trará o quê? Resultado de estar na presença de Deus. Aí nós voltamos aonde nós começamos a leitura, no Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, se você entrar por esse caminho de estar na presença de Deus, a sombra do Onipotente vai produzir descanso para a sua e para a minha vida. Vai produzir descanso e nós vamos ver o sobrenatural acontecer na minha vida, na sua casa, na sua família e nos seus. Então, não perca tempo. Entra já na presença de Deus, porque Deus tem coisas grandes a realizar através da minha dedicação de estar na presença dele. E o nome do Senhor ser glorificado. Amém, querido? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.